Bem-vindos a mais um Pro Bono, um programa em que abordamos questões jurídicas com impacto na nossa vida. Hoje trazemos um tema que, apesar de não ser novo, continua a ser pouco conhecido do grande público, o greenwashing. E connosco está o advogado Guilherme Mata da Silva. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Guilherme, para começarmos, o que é exatamente o greenwashing e como é que se define esta estratégia? Eu é que agradeço o convite, para começar. O greenwashing, também chamado de alegações ecológicas, diz respeito a práticas ou comunicações das empresas que, no fundo, induzem o consumidor em erro sobre as características ou sobre o desempenho ambiental dos produtos. Portanto, estamos sempre a falar de um tema de práticas, aliás, ele é tratado em sede de práticas desleais, porque prejudicam não só os consumidores, como os próprios concorrentes e, diria, até as próprias políticas ambientais. Claro. Há novas diretivas europeias, há uma nova diretiva europeia. O que é que ela traz de novo e se vai impactar nas empresas? Lá está, e por consequente vai também impactar, pelo menos na escolha dos consumidores, não é? Sim. A diretiva, que é chamada Diretiva Greenwashing, não trata só de greenwashing. Ela é uma revisão da diretiva sobre práticas desleais das empresas. Tem outros temas para além do greenwashing, como a comunicação das garantias comerciais dos fabricantes, etc. Mas o grande foco e aquilo que tem sido mais veiculado junto do público é realmente um conjunto de novas regras sobre o greenwashing. E a esse respeito, o que a diretiva faz é, por um lado, definir condições em que as empresas podem fazer alegações ecológicas, sem induzir os consumidores em erro, e, por outro lado, proibir certas práticas que são sempre consideradas desleais e, portanto, proibidas. Vamos falar então de que tipo de práticas, ações ou anúncios, não é? Que podem ser considerados ilegais. Certo. Isso é um aspecto importante, porque não são só os anúncios, não é só a publicidade. A publicidade, obviamente, que entronca aqui com o tema do greenwashing, mas o greenwashing refere-se a qualquer prática da empresa. Imagine, por exemplo, o conteúdo de um manual de produto que tem certa informação sobre a reparabilidade. Também pode ser considerado greenwashing, apesar de não ser uma comunicação publicitária propriamente. Portanto, dentro destes dois grupos das práticas que podem ser consideradas desleais consoante as circunstâncias e daquelas que são sempre proibidas, no primeiro grupo temos, por exemplo, as alegações falsas sobre o desempenho ambiental ou sobre as características ambientais dos produtos. 100% ecológico. Ou feito de material reciclado, quando não é, quando obviamente não é feito. Portanto, são alegações que são falsas em si mesmas. Se forem publicidade, por exemplo, dir-se-ia que já são proibidas, porque existe um princípio de veracidade na publicidade. Mas ela tem que ser escrutinada. Claro. E por isso é que estas práticas são proibidas de acordo com as circunstâncias. Portanto, se dentro daquelas circunstâncias se verificar que uma determinada alegação ambiental é falsa, ela é considerada desleal e, portanto, constitui uma violação das regras. Como digo, isso poderia já ser verdade mesmo sem a diretiva de greenwashing, porque quando estamos a falar de publicidade há regras específicas e mesmo em termos de práticas desleais das empresas podia já cair num ou outro caso de prática desleal, mas os novos casos de práticas podem ser consideradas desleais no fundo, é melhorado no que diz respeito ao greenwashing. Portanto, temos então as alegações falsas, temos alegações sobre o desempenho ambiental futuro de um produto ou de um serviço, por exemplo, o meu produto contribui para a transição para uma economia de baixo carbono. O fabricante ou o vendedor só pode fazer essas alegações se conseguir demonstrar de uma forma mensurável, ou seja, de forma a que possa ser independentemente verificado que existe esse contributo. De outra forma, é uma prática que pode ser considerada desleal e, portanto, violadora destas regras. E o que é que acontece às empresas que forem apanhadas nessas situações, a partir de agora, a partir do momento em que a diretiva for transposta? Pois, a diretiva ainda não foi transposta, está em prazo de transposição, o prazo só termina em 27 de março de 2026 e depois a própria diretiva prevê que as novas regras só se apliquem a partir de 27 de setembro de 2026.
Se houver uma violação, as empresas podem ser alvo de sanções tipicamente coimas ou sanções acessórias. A diretiva Greenwashing vem alterar a diretiva das práticas comerciais desleais, que tem um regime específico de transposição para o direito nacional, um regime aplicável às práticas desleais das empresas. Portanto, o mais normal será que a transposição se faça por revisão desse decreto-lei. E se assim acontecer, pode até nem haver inovações a nível do regime sancionatório, porque já está previsto, remete para o regime das contraordenações económicas e, portanto, as violações continuam a ser consideradas contraordenações económicas e sujeitas às sanções previstas na lei. E quem é que em Portugal fiscaliza estas práticas? Atualmente é a ASAI. Relativamente às práticas desleais, a ASAI é a entidade competente. Deixa-me dizer, por exemplo, dar-lhe um exemplo. Um produto que se diga 100% natural, verde, sei lá, sem químicos adicionados, tudo isso é escrutinado pela ASAI? Sim. A manter-se esta competência que atualmente é atribuída, sim, será a ASAI a escrutinar. Obviamente pode haver denúncias, a iniciativa do processo pode partir de um concorrente que se julgue prejudicado pelas práticas desleais de outra empresa ou por um consumidor, mas a entidade competente para instruir e decidir os processos é a ASAI. Os exemplos que me deu são interessantes porque incluem alegações que são genéricas, e as alegações genéricas caem num outro caso que eu não referi há pouco, que é o das práticas que são sempre proibidas independentemente das circunstâncias, e que estranhamente coincidem com uma prática que eu julgo que é aquela que é mais comum das empresas, que é alegar de forma genérica que o produto é bom para o ambiente ou que é sustentável. Com as novas regras, os comerciantes ou as pessoas vão ter que poder demonstrar um desempenho ambiental excelente relativamente às características que estão a considerar que têm um bom desempenho ambiental. Qual é o maior erro que as empresas costumam cometer ao tentar mostrar que são sustentáveis? Eu julgo que é precisamente esse. É fazer amigo do ambiente, por exemplo. Amigo do ambiente é na publicidade costuma dar-se o desconto, se quiser, e passa a expressão. Há alguma margem de liberdade que é dada às empresas de transmitir uma mensagem publicitária com linguagem, enfim, superlativa, não é? Mais natural. Exatamente. Até porque há muitos aspectos que são subjetivos. Se eu disser que eu tenho o melhor produto do mercado, é difícil comprovar, não é? É difícil comprovar, mas também é difícil contestar, porque já se espera que ao publicitar um produto eu enalteço as qualidades. Claro. No que toca às alegações ambientais, vai passar a estar sujeito a um escrutínio maior e, portanto, quando eu faço alegações ambientais que sejam genéricas, como o amigo do ambiente ou contribui para a redução das emissões, da pegada ecológica, vou ter que passar a poder demonstrar que a minha empresa ou que este produto, de facto, contribui para esses indicadores ambientais. Estas diretivas afetam também as pequenas empresas? Todas, sim. Estas diretivas dizem respeito a práticas desleais das empresas e, portanto, aplicam-se independentemente da dimensão. Sempre que haja uma prática da empresa, ou nomeadamente a publicidade, isto vai aplicar-se o princípio. Isso é interessante, por exemplo, porque atualmente vemos muitos produtos que são promovidos de formas inovadoras. Nós temos o exemplo clássico da imprensa escrita, da rádio, da televisão, em termos de mensagens publicitárias, mas atualmente há muito as publicações nas redes sociais, o product placement, e eu julgo que aí vai haver possivelmente algum clash, algum choque com as novas regras, porque muitas vezes são empresas ou são criadores de conteúdos que não são tão sofisticados em termos de regular a sua comunicação comercial e, portanto, podem violar consciente ou inconscientemente as regras sobre as alegações ecológicas, ou greenwashing. Guilherme Mata da Silva, muito obrigada por ter estado connosco neste Pro Bono. O programa volta para a semana. Até lá. Muito obrigado.